E Deus vai levantar Gideão com o intuito de trazer libertação à nação de Israel. A Bíblia vai dizer que Jefté foi o 8º juiz em Israel. Só que Jefté era um improvável. O nome de Jefté significa aquele que abre ou que o Jeová liberta. Jefté era da tribo de Gade, era um homem filho de Gileade, porém a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que tinham um chamado, que tinham qualidades, porém que tinham um porém. Um exemplo, Naamã, a Bíblia diz que era um homem poderoso, o chefe do exército do rei da Síria, porém era leproso. A Bíblia vai dizer que Sara era estéril, mas o Senhor tinha um chamado na vida dela, para ela ser mãe de nações. A Bíblia diz que Davi foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas o Senhor tinha um chamado com ele. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele tinha um porém também, era covarde, medroso, mas o Senhor queria usar ele. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que Deus tinha um chamado, que Deus tinha um ministério, porém que tinham poréns, que tinham situações na sua vida que não retratava a sua realidade. Jefté era um homem valente, valoroso, um guerreiro, porém filho de uma prostituta. Só que Deus, quando Ele escolhe alguém, Deus não escolhe olhando se você é filho de uma prostituta. Deus não escolhe olhando o seu passado. Deus já te escolhe olhando o teu futuro. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz que Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus chama os que não é para confundir os que é, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. Porque se aqui dentro da igreja tivesse só pessoas santas, então já estavam todo mundo no céu. Mas aqui na igreja só tem pessoas pecadoras que entendem que no sangue do Cordeiro vão ser purificadas, vão ser lavadas, vão ser limpas, vão ser redimidas. Foi por isso que você está aqui nessa noite. Foi por isso que você saiu da tua casa, porque você entendeu que não é por você, mas é pela graça e pela misericórdia que você está aqui nessa noite. Alguém está entendendo essa palavra? Era um homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Eu nasci no meio de uma família carente. Minha mãe está ali, ela sabe que meu pai me rejeitou, não queria me ter. Minha mãe não era crente, não servia a Deus. E o meu pai falou para ela: aborta ele. 3 vezes minha mãe tomou um abortivo para me matar, mas ela vomitou. E indo para a 3ª vez ela falou para Deus: Deus, se o Senhor deu chamado na vida desse menino, então eu vou tomar novamente e vou vomitar. E ela conta que não entrou nem no estômago dela direito, ela vomitou de novo. Porque o que Deus tem chamado, o que Deus escolhe, aleluia, ainda que o diabo tente matar, tente se levantar, ele não vai conseguir. Eu cresci tendo meu pai, aleluia, me levando para bares, porque depois que eu nasci, que ele viu que era branquinho, que era a cara dele, ele queria levar para os 4 cantos para dizer que era filho. E meu pai me levava para os bares, para os lugares, e pegava um copo de cerveja e tentava colocar na minha boca, porém eu não queria aquilo porque eu não me sentia bem. Me colocava para dançar com mulheres ali e eu não me sentia bem. E eu não queria estar naquela situação. Porém, eu achava que meu pai era bom para mim. Só que a partir do momento que eu abri meus olhos, eu percebi que meu pai não queria me ver bem. Porque se ele quisesse me ver bem, ele não queria me alcoolizar desde pequeno. Se ele quisesse me ver bem, ele não ia querer me levar para as coisas ruins. Se ele quisesse me ver bem, ele não iria ter me rejeitado desde o ventre. Até hoje o meu pai não quer ter assunto, não quer ter conversa comigo, mas eu estou orando pela vida dele. Só que eu quero que você entenda que nesse meio tempo, nesse caminho, muitas pessoas olhavam e diziam que eu não ia ser nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu ia ser um drogado, que eu ia ser um alcoólatra, que eu ia morrer cedo, que eu ia ser um maconheiro. Só que para a glória de Deus, aleluia, o Senhor teve misericórdia de mim e quis me fazer um pregador do Evangelho, aleluia. Porque
Já era difícil uma mãe só criar um filho. Imagina o olhar das pessoas quando viam que a criança ali só tinha mãe e não tinha pai. E no dia de hoje não é diferente não, porque muita gente julga que a pouco que vê uma mãe criando um filho sozinho e a pouco ele julga. Só que eu quero que você tenha uma coisa. Não é porque você nasceu nessa situação, não é porque seu pai foi um maconheiro, foi um alcoólatra que você vai ser. Não é porque na tua casa só tem briga, só tem contenda que você vai ser alguém dessa forma, não. O Senhor está dizendo para mim e para você, o que Ele tem para a gente é diferente, o que Ele tem conosco é diferente. O Senhor está mandando dizer para você que está aqui nesse culto, o teu pai pode te rejeitar, mas o Senhor não te rejeita. As pessoas podem te abandonar, mas o Senhor não te abandona. A palavra do Senhor vai dizer, ainda que uma mulher ou uma mãe esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho te gravado na palma das minhas mãos. Eu quero te dizer nessa noite que você e Deus é a maioria. Não importa se o homem não te quis, se o homem te rejeitou, Deus está dizendo, eu vou te levantar, eu vou te fazer um pregador na palavra, que não louvou meu nome, porque agora vai ser minha, diz o Senhor nessa noite. É filho de uma prostituta, mas é filho também de Gileade. Alguém vai entender qual é o seu nível. O Senhor está dizendo, ei, teu pai pode ser um alcoólatra, tua mãe pode ser, aleluia, uma prostituta, mas o teu pai celestial, ele é diferente, aleluia. O teu pai é calabai, orremia, saio. O teu pai celestial não te abandona, o teu pai celestial não te rejeita. O teu, eu vou falar, Jefité era filho de uma prostituta, porém Gileade era o seu pai. Gileade não rejeitou Jefité como filho. Quem rejeita Jefité são os irmãos que não querem que Jefité cresça junto com eles. Eu vou falar, tem muita gente que te persegue, tem muita gente que não vai com a tua cara. Não é porque você é filho de uma prostituta conjecturando, é porque você é diferente, é porque tem algo na tua vida que não tem na vida dele, não tem na vida dela. Só que o Senhor está dizendo, alguém olha para você pelo teu pecado, mas Deus conhece o teu pecado e ainda te chama pelo teu nome. Uma bacana. O diabo, ele aponta o teu pecado, o que tu fez de errado. Deus sabe o que tu fez de errado, mas ainda te chama de filho. Sabe por quê? Porque para Deus não tem ex-filho, não tem ex-ungido. Aleluia, uma vez escolhido para sempre. Aleluia. Porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, se é revogável, ninguém tira. Se é revogável, ninguém arranca. Aleluia. Ei, não toque em quem está caído. Não toque em quem está lá na saia, ou candarábia. Não toque em quem está lá fora. Sabe por quê? Porque um vaso pode estar quebrado.